Muito bem, minha gente. No Brasil, a imprensa chegou em 1808, lá com Dom João VI. Mas o primeiro jornal desse país, ele era editado e publicado na Inglaterra. Chamava-se Correio Brasiliense, de Hipólito da Costa, porque ele tinha medo, porque o rei não iria, iria persegui-lo, naturalmente. E aí, no Brasil, criaram a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal publicado no Brasil, que começou a circular lá em setembro de 1808. E aí diz uma frase da época, abre aspas, a julgar-se o Brasil pelo único periódico, seria o paraíso tropical. A julgar-se o Brasil pelo único periódico, seria o paraíso terrestre. Como a imprensa é importante, a imprensa que possa ser livre para fazer. Ninguém quer um jornalismo subalterno, nem absolutamente imparcial. Ninguém é. A gente tem sempre uma pré-disposição. Mas é essencial para a democracia um jornalismo honesto. E o que decepciona muito é o corvil que se forma, que é pago para isso. E distorcem tudo. Eu tô lembrando que eu brigando aqui com a CIP-MU, e uma banda desse corvil, junto com pessoas que foram votadas, dizerem que não teria aumento, se o próprio projeto estava lá, que chegaria até 18%. E disse que eu estava fazendo fake news. Olha, gente, a Ética a Nicômaco é a principal obra de Aristóteles sobre a ética. Nela é exposta a sua concepção teológica de racionalidade prática, a sua concepção de virtude como mediana e as suas considerações acerca do papel do hábito e da prudência. Em Aristóteles, toda racionalidade prática e teológica, quer dizer, orientada para um fim, ou seja, que fim seria esse? O bem. O bem. Portanto, a ética cabe determinar a finalidade suprema que preside e justifica todas as demais. E qual a maneira de alcançá-la? Essa finalidade suprema é a felicidade. É a felicidade que não consiste nem nos prazeres, nem nas riquezas, nem nas honras, mas numa virtude virtuosa da vida. E os infelizes que poderiam fazer isso, cumprir esse papel da grandeza social, e que são pagos por nós, se juntam a um corvil da imprensa ruim, babona e puxa-saco, para fazerem fake news e mentirem à população. E vocês sabem do que eu estou falando. A virtude, por sua vez, se encontra no justo meio entre os extremos e será encontrada por aquele dotado de prudência e educado pelo hábito no seu exercício. Vale destacar aqui que a ideia de virtude na Grécia Antiga não é idêntica à de hoje. Aqui nós temos hoje o conhecimento, mas a virtude lá tinha, atenção, vocês que tergiversam e que chafurdam, se lameiam todo dia igual porcos, me desculpe os porcos. Vejam bem isso, a virtude tinha o sentido da excelência de cada ação, ou seja, de fazer bem feito, na justa medida, cada pequeno ato ou algo maior. O desenvolvimento do tema da justiça na teoria aristotélica, discípulo de Platão, tem sede no campo ético. Tem sede no campo ético, vou repetir, tem sede no campo ético, ou seja, no campo de um saber que vem definido em sua teoria como saber prático.
Somente a educação ética, ou seja, a criação do hábito, do comportamento ético, que não precisa ser exceção. Eu citava aqui um caso aqui paratômico aqui nos bastidores, e eu falei isso deveria ser todos os dias, não uma exceção. Ser ético não precisa ser exceção, principalmente você que recebe dos impostos. Você tem que ser ético. O que se faz com a prática a conduta de outurna do que é deliberado pela reta razão. A esfera das ações humanas pode construir um comportamento virtuoso, eu acho linda essa palavra, um comportamento virtuoso, ou seja, um comportamento justo. Aristóteles desenvolveu uma visão de justiça muito eficiente, sobre a qual vários países do mundo elaboraram medidas de punições severas para pessoas que cometerem crimes graves na sociedade, baseado nos métodos de justiça criados por ele. Então é importante sabermos disso. Guimarães Rosa dizia, abre aspas, o animal satisfeito dorme. Pronto, é só dar dinheiro, fez o pé de meia, tá satisfeito, tá alegre, tá contente. Daqui a pouco fecha os olhos e vão para a igreja. Dizer que é fiel a Deus, fiel é uma banana. O animal satisfeito dorme. Por detrás desta aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonomia existencial, uma indigência intelectual. A condição humana perde substância e energia vital todas as vezes que se sente plenamente confortável quando se recebe o dinheiro e dinheiro da corrupção. Há um dito popular que proclama, abre aspas, o seu direito acaba onde começa o dos outros, fecha aspas, que envolve bom senso, ética e valores morais e também direitos e deveres assegurados em lei. E quem tem mandato popular teria que ter esta ética, deixar de vagabundagem, deixar de ficar planejando o ruim. Mas nós, eu e vocês que estão nos ouvindo aí, precisamos qualificar o nosso voto, tirarmos esses que não têm ética, não têm compromisso moral com os deveres e os direitos de cada um. O primeiro capítulo da Constituição Federal, a partir do seu artigo 5º, trata dos direitos e deveres fundamentais do cidadão e da cidadã. E é importante conhecê-los para saber seus direitos e, sobretudo, respeitar o dos outros. E você que está me ouvindo, não é você só ter direitos, você tem que conhecê-los. Para cobrar, inclusive, desses... Olha, eu queria falar um palavrão aqui. Desses que não cumprem com a lei. Olha, gente, vou falar diretamente para vocês que estão reunindo nesse covil e usando dinheiro público para isso. É melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Theodore Roosevelt falou isso. William Shakespeare já falou, já citei isso aqui. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Vai enganar você. É como o político descarado, moleque, corrupto, que se junta ao covil de uma imprensa adulona, e graças a Deus não são todos. Então o diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Nem todos, atenção você que está aí agora com seu mandato e que faz coisas erradas.
Nem todo sucesso é decente, nem toda vitória é honrosa. Desse ponto de vista, há coisas que surge um tipo de sucesso que se obteve. E Kant sugere o seguinte: tudo o que não se pode contar como fez, não se deve fazer. Leandro Carnal, um grande pensador brasileiro, abre aspas, disse o seguinte: mais do que uma crise política e econômica, vivemos uma crise moral e ética. E ele ainda pensa bem, que ele diz que essa crise é passageira, que haveremos de encontrar pessoas com dignidade crescente. O ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou há pouco tempo do STF, diz o seguinte, abre aspas: honestidade e a verdade se tornaram produtos escassos em alguns espaços da vida no Brasil, principalmente, para mim, aqui acrescentando sou eu, principalmente no mundo político, e começa da Câmara de Vereadores e vai seguindo e chega ao Congresso Nacional. Então você que vota, eu que voto, nós que votamos, temos que entender isso, porque nós habitamos corredores sombrios onde os sonhos nos apertam, onde as tramas mais primitivas se escondem, onde as almas despedaçadas criam coragem e imaginam que são maiores do que são. São os pobres de espírito. O método imposto pelo tradicionalismo maquiavélico de buscar o poder tem que dar lugar a uma atuação clara e de tal maneira que venha a destacar o comprometimento. Para tanto, implica a criação de um diálogo aberto, procura constante da verdade e da honestidade, para que possamos saborear o bem comum. Saia de estar falando coisa mentirosa, de estar enganando o povo. Eu sou do povo, eu faço uma banana que você faz, o que vocês fazem. Vocês só querem se locupletar e vocês só querem uma reeleição, só pensam nos seus umbigos. Um político, já dizia Nietzsche, um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. E João Paulhan diz o seguinte: tudo que eu peço aos políticos é que se contentem em mudar o mundo sem começar por mudar a verdade. A ignorância e a cobiça, já dizia Carlos Drummond de Andrade. A ignorância, a cobiça e a má fé também elegem seus representantes políticos. Pensem nisso. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.